Olá, o meu nome é Márcia Lopes e eu venho apresentar um trabalho desenvolvido na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em Portugal, com a coautora Isabel Silva. Este trabalho é intitulado de Renaturalização dos Recreios Escolares, promovendo o desenvolvimento infantil e juvenil e a sustentabilidade urbana. Vou explicar um bocadinho o tema e o problema que eu estudei, explicar um pouco o enquadramento histórico, o conceito, apresentar alguns benefícios e desafios, criei também algumas recomendações de projeto e, por fim, apresento a minha proposta de intervenção. Este tema surge da constatação de que os recreios escolares se tornaram ao longo do tempo espaços muito artificiais, empobrecidos em biodiversidade e pouco estimulantes. Esta realidade tem impacto direto no desenvolvimento das crianças e na própria resiliência das cidades. Para que se perceba um pouco o ponto de partida, recuo um pouco na história. No século XVIII, o ensino era pautado essencialmente pela disciplina e tinha uma forte orientação religiosa. Os espaços exteriores, quando existiam, raramente eram pensados para o desenvolvimento infantil e só com as reformas do século XIX é que se começa a definir a obrigatoriedade do ensino primário, mas os recreios mantiveram-se pequenos e ligados ao controle das crianças. No final do século XVIII e início do século XIX surgiram os primeiros pátios exteriores, embora muito rígidos, demorados, separados por género e sem sombra, como se vê nas escolas Conde Ferreira, aqui apresentada, e nas escolas Adens Bermudos. Em 1911 houve a introdução das primeiras escolas inspiradas em pedagogias internacionais, como a de Montessori e de Froebel, e começou a haver uma valorização do espaço exterior. Contudo, em 1941, no Estado Novo, com a construção em larga escala das escolas, houve uma uniformização do espaço exterior, contudo os recreios continham alguma rigidez e continuavam a haver a separação de género. Com o 25 de abril de 1974, houve então uma democratização da escola, o fim da separação por género, os espaços deixaram de ser isolados e os muros foram substituídos por vedações baixas, houve uma maior diversidade e uma liberdade no recreio. Já no século XXI e com os programas nacionais, já existem pensamentos e iniciativas promotoras dos espaços verdes multifuncionais, inclusivos e educativos, e os recreios começam a integrar algumas zonas verdes, algum mobiliário e áreas desportivas. O conceito de renaturalização dos recreios parte, por isso, da necessidade de reaproximar as crianças da natureza, promovendo vários benefícios na saúde humana e ambiental. Renaturalizar é transformar as superfícies impermeáveis e áridas em áreas verdes com elementos naturais e áreas que promovam o desenvolvimento dos jovens. Este tipo de intervenção traz diversos benefícios, aumenta a saúde física e mental das crianças, melhora as relações sociais e aprimora o desenvolvimento motor e cognitivo. A nível ambiental, combate o efeito da ilha de calor, melhora a infiltração da água, fomenta a biodiversidade e contribui para uma resiliência urbana, tornando as escolas mais preparadas para os desafios climáticos. No entanto, este processo implica vários desafios e algumas considerações a ter, desde a segurança, a acessibilidade, a manutenção destas áreas, e o financiamento, e com isto também a adaptação curricular das escolas. Para criar soluções sustentáveis e inspiradoras foi fundamental olhar para exemplos de sucesso. Destaco aqui alguns modelos, como as Oasis Schools, em Paris, onde os recreios em cimento se transformaram em jardins vivos, capazes de mitigar o impacto térmico e aumentar a biodiversidade. As School Schools trabalham em conjunto com as Oasis Schools, mas estas aqui ficam mais orientadas e aplicam soluções baseadas na natureza. Aqui também nos Estados Unidos da América, as Boston School the Arts Initiative, que transformam espaços subutilizados em verdadeiros laboratórios vivos. E em Portugal, as iniciativas como os ecopátios, promovidas pela Direção-Geral da Educação, têm vindo a destacar a importância de metodologias participativas, onde toda a comunidade escolar é chamada a colaborar no redesenho dos espaços exteriores. Foi com base nestes enquadramentos que defini algumas recomendações de projeto que penso que se adequam
melhora as necessidades pedagógicas de sustentabilidade, segurança, que combinadas possam criar espaços escolares inovadores, inclusivos e que promovam o bem-estar da comunidade escolar. É necessário pensar em aumentar a biodiversidade, apostando em espécies autóctones e criando habitats naturais para a fauna e para a flora local. É também necessário renaturalizar e diversificar o solo, apostando em superfícies permeáveis e com diferentes materiais, como prados, zonas com areias, cascas de pinheiro. Uma boa solução também é inserir ligeiras modulações de terreno e preservar e reutilizar o solo e revestimentos existentes em boas condições. Integrar a gestão sustentável da água como elementos que favoreçam a retenção, infiltração e a reutilização da água. Um ponto bastante interessante também é tornar a água visível e divertida para fins educativos. Criar zonas de sombra, bem-estar e conforto térmico, seja com árvores, com copa larga ou com estruturas de sombreamento, e garantir um equilíbrio entre áreas de sol e áreas de sombra. Garantir também a acessibilidade e inclusão para todas as crianças que participem no recreio. Também é necessário desenvolver caminhos e percursos que permitam um acesso seguro e também valorizar as diferentes velocidades de deslocação e as diferentes necessidades de uso do espaço exterior. Também é importante promover atividades com zonas lúdicas e desportivas diversificadas e estimulantes que incentivem os jogos sensoriais, de aventura e de criatividade. É necessário potenciar e transformar o exterior da escola numa sala de aula viva, aberta a toda a comunidade educativa e criar espaços multifuncionais que sejam capazes de se adaptarem às necessidades ao longo de todo o ano. Um passo bastante importante e que faz com que o espaço seja projetado para as necessidades reais dos utilizadores é envolver a comunidade escolar, os professores, alunos, auxiliares e os pais no diagnóstico, no planeamento, na manutenção e na dinamização do espaço exterior. Todas estas intervenções foram aplicadas numa proposta de intervenção real, o Colégio FANOR. Este colégio situa-se no Porto, em Portugal, e atualmente encontra-se subutilizado desde os pátios interiores à área exterior. Esta área exterior contém uma oferta de equipamentos infantis limitada, apresenta várias superfícies impermeáveis, desde o relevado sintético, aqui no campo de futebol, pavimentos amortecedores de borracha nos pátios interiores e aqui nos equipamentos infantis, e apresenta uma limitada sombra natural. Como é que podemos potenciar e melhorar o espaço exterior deste colégio? Criando ambientes com espaços ativos, espaços de desenvolvimento cognitivo, zonas de socialização e repouso e criar e aumentar a biodiversidade. O colégio abrange diversas faixas etárias, o recreio foi projetado de acordo com esta realidade. Abrange idades desde 1, 2 anos de idade, a creche, que é amarelo, a roxo, crianças dos 3, 4 e 5 anos, o pré-escolar. Do lado esquerdo, a azul, crianças do primeiro ciclo e a cor de laranja, crianças do segundo ciclo do ensino básico. Sendo assim, este projeto divide-se em várias áreas. Áreas de recreio ativo, pensado para o movimento, para a descoberta e para os desafios físicos. Áreas de recreio passivo, com espaços para o encontro, a leitura ou simplesmente descanso à sombra. E áreas de exploração, como a horta pedagógica, a norte, e também criei uma mini floresta, criando áreas de exploração e de ligação direta com a natureza. Como já fui explicando ao longo destes diagramas, priorizei neste projeto diversos aspectos, desde a faixa etária para que estava a projetar, pensando sempre nas diferentes atividades que cada um pode e consegue fazer, nos diferentes níveis de motricidade que tem. Priorizei também a criação de brincadeiras autónomas com ou sem o auxílio de equipamentos lúdicos que eu fui propondo ao longo do recreio. Nesta área, do lado esquerdo, dividi por área de recreio ativo.
com alguns equipamentos multifuncionais, como barras de equilíbrio, equipamentos universais, jogos no pavimento, que vão promover a participação de todos os alunos. Proponho também algumas estruturas de escaladas, casas na árvore, escorregas, e alguns percursos de aventura no meio da vegetação que vão trazer diversos benefícios aos utilizadores, estimulando a coordenação e promove o desenvolvimento motor e o equilíbrio. Traz também para o espaço o risco controlado, que é essencial para a autonomia infantil. Proponho também diferentes materiais para que possam estar em contacto com diversos estímulos sensoriais, favorecendo a aprendizagem e a ligação com a natureza. Além disso, criei também oportunidades para brincadeiras livres e criativas, desenvolvimento da imaginação e a socialização. Ainda pensado para o recreio ativo, proponho uma área como a tabela de basquetebol, que para além de potenciar diversos jogos, vai incentivar a prática de atividades físicas, essencial para o bem-estar físico e combate o sedentarismo, né? Propondo o trabalho em equipa, promovendo o trabalho em equipa e a cooperação e o espírito desportivo. Ainda neste recreio do lado esquerdo foi desenvolvido também uma área de recreio passivo, mais central, que contém mobiliário como bancos, um pequeno anfiteatro, um pequeno palco também. Estes espaços favorecem momentos de convívio, descanso e para atividades criativas, podendo ser utilizados para apresentações informais, dramatizações espontâneas ou um ponto de encontro, simplesmente promovendo tanto o relaxamento como a socialização, assim no meio do ambiente natural. Relativamente à gestão sustentável da água, aqui uma solução bastante importante neste projeto. Decidi criar uma solução de uma espécie de leito seco que faz com que a água faça parte do dia a dia das crianças. Este tipo de intervenção estimula a curiosidade e oferece oportunidades lúdicas. O sistema de drenagem foi projetado para garantir a infiltração eficaz, mas que, ao mesmo tempo, permite que, em dias de chuva intensa, crie condições diversas para diferentes brincadeiras. Nesta área também foi implementada uma área de experimentação e de contacto direto com a natureza, por meio de uma horta, e de uma horta pedagógica e uma mini floresta, aqui a sul do edifício. A horta funciona como um laboratório vivo de aprendizagem prática, permitindo que as crianças observem e experimentem e percebam os ciclos naturais, os ecossistemas e a biodiversidade, incentivando o cuidado ambiental desde cedo. Também é importante desenvolver a responsabilidade e a autonomia infantil. Além disso, fortalece a consciência ecológica e os valores de sustentabilidade. Para o auxílio destas atividades, decidi implementar também nesta área uma sala de aula ao ar livre. Este espaço estimula também o trabalho em grupo e pode ser utilizado para diversas disciplinas. Proporciona também um ambiente de aprendizagem que reduz o stress, aumenta a concentração e o desempenho académico, reforçando também a ligação entre a teoria e a prática. Nesta área, onde eu falei que tinha implementado uma mini floresta, esta área tem cerca de 200 metros quadrados. Esta mini floresta vem a partir do método Miyawaki, que se baseia na plantação em grande densidade de diversas espécies que ao crescer vão contribuir para o aumento da biodiversidade local, regular o microclima e arrefece também o espaço, atenuando as ilhas de calor urbanas e vão funcionar como um laboratório vivo também para os alunos. Na área de recreio do lado direito, propus um campo de futebol 24 por 44 metros, que auxilia também nas aulas de educação física e vão, mais uma vez, incentivar a prática de atividade física durante o período de intervalos. Favorece também oportunidades de jogos estruturados e de recreio ativo, fundamentais para o desenvolvimento físico, social e emocional das crianças. Nesta área também foi implementada uma área de recreio passivo. Estes espaços favorecem o momento de convívio, descanso e expressão criativa.
Um pouco mais a sul, nesta ao lado direito, proponho uma zona de recreio ativo com alguns equipamentos hum, e alguns percursos de aventura no meio da natureza que estimulam a coordenação motora e incentivam um risco controlado, essencial para a autonomia infantil. No pátio destinado ao pré-escolar, foi pensado para otimizar da melhor forma o espaço, de modo a que estes tivessem uma oportunidade de contacto direto com a natureza. As áreas de aprendizagem ao ar livre, também implementei aqui algumas, e alguns equipamentos lúdicos que vão promover, além do desenvolvimento físico, vão promover algumas competências emocionais, trabalhos em equipa e algumas atividades em grupo. No pátio da creche foi priorizado criar ambientes de risco controlado, que permita às crianças explorarem e movimentarem-se com diferentes níveis, com alguma segurança e autonomia. Foram também incentivadas atividades essenciais para o desenvolvimento motor inicial, como o caminhar, o gatinhar, fortalecer a coordenação e o equilíbrio. Para enriquecer estas experiências foram introduzidas algumas texturas diferentes, alguns relevos suaves e uma escavação com cerca de 20 centímetros, com algumas pegas de escalada, incentivando o risco e a autonomia, que também foram inseridos alguns equipamentos, como os trampolins, para criar algum sentimento de diferente estabilidade no solo. Relativamente à paleta de vegetação, decidi introduzir aqui algumas espécies, como os carvalhos, os pinheiros, as bétulas, os chopos. Relativamente à vegetação arbustiva, introduzi alguns arbustos com bagas para o aumento da fauna local. Para a vegetação herbácea e subarbustiva, decidi implementar espécies que trouxessem outro sentido, além do visual e do tato, o olfativo. No que diz respeito ao artscape, foram pensados pavimentos permeáveis e semi-permeáveis, como o corquino, nos pátios da creche e do pré-escolar, o anse grande na área da horta pedagógica, a casca de pinheiro nas áreas de segurança de equipamentos infantis e por ter uma capacidade amortecedora, e o betão poroso. Foram também pensados algum mobiliário, como os bancos, as papeleiras, os bebedouros e as estruturas de sombreamento. E como fui explicando ao longo do projeto, foram também priorizados alguns equipamentos infantis com um aspecto mais natural, que aprimorassem o sentido da aventura, o risco e a exploração e a confiança infantil também. Concluindo, então o espaço exterior escolar torna-se assim uma poderosa ferramenta educativa, promotora da resiliência e do bem-estar. Muito obrigada pela vossa atenção.